Shalom, shalom, graça e paz, seja bem-vindo. Mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a recompensa da honra. O que é honra? Um assunto que com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido seu pastor, seu líder ou algum outro líder falando a respeito. Esse estudo é baseado no livro de mesmo nome do John Bevere, ok? Recomendo você ler esse livro. Claro que é muito mais profundo quando você faz a leitura do livro, mas aqui eu vou resumir os pontos básicos para você, ok? Então, a recompensa da honra. O texto base que o John usa está lá em 2 João, versículo 8, né? É um livro de um capítulo só. Então, lá no versículo 8 ele diz: Acautelai-vos para não perdermos aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, ou a recompensa completa. É isso que galardão quer dizer. Deus é um Deus de recompensas. Você lê lá em Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus ele faz promessas em todas as escrituras, né? Você vê em Gênesis 15, Deus falando com Abraão, o seu galardão, a sua recompensa vai ser grandíssima, você vai ter uma grande recompensa, um grande galardão. Apocalipse 22, a palavra diz: Eis que cedo venho para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras. Amém? Então Deus ele é um Deus que galardoa, que recompensa a fidelidade, a obediência, a santidade. E nesse texto que nós vimos ali em 2 João, nos diz que cada um precisa ter cautela, precisa ter cuidado para não perder o que vem sendo realizado em nossa vida. Paulo também diz: Eu temo que, assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês percam o que tem sido desenvolvido. Deus não quer que família, que bens, e nada do que Ele nos dá seja perdido, mas muito mais que a obra que Ele tem feito em nossas vidas não seja perdida. Nós não podemos correr esse risco. Receber a recompensa completa de Deus não depende só de Deus, depende também de nós. E não basta só orar e ter fé. Eu vou orar, vou ter fé e eu vou receber a recompensa completa. Como você vai ver, os mecanismos do reino de Deus, ou os princípios do reino, eles são diversos e eles precisam operar em conjunto. Você não pode deixar um de lado e tentar compensar com outra coisa. Como você vai ver aqui, você não pode desonrar e tentar compensar isso com oração e jejum, ok? Os mecanismos do reino são diversos, os princípios são diversos para poder lhe abençoar e garantir a recompensa completa. Então não basta só orar e ter fé, mas também entender os princípios do reino. Como o princípio, né, que é o nosso assunto hoje, de caminhar em honra, não só com Deus, mas também com os homens. E esse é um dos princípios mais importantes para recebermos o galardão completo. Em Provérbios, a palavra diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Deus promete recompensar a honra que você dá a Ele na área das finanças. Honrar, né? Ofertar, dizimar, primiciar, são formas de expressar a honra a Deus. E Deus promete recompensar a honra que você dá a Ele nessa área. Mas não é só isso. Em 1 Samuel 2,30, Deus diz: Eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Toda atitude de honra produz honra, mas toda atitude de desprezo produz desprezo. Que coisa terrível Deus nos desprezar.
Mas se nós desprezamos o que ele preza, desprezamos a ele, a sua palavra, a sua vontade para nós, é isso que nós estamos semeando. Tudo que nós fazemos volta. É disso que Deus está falando ali. Por isso Jesus diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Como todo princípio no reino espiritual, eu recebo de volta o que eu dou. Isso é verdade com honra, não só a Deus, mas que me honra quando eu o honro com os meus bens, mas também a outras pessoas. Começando, por exemplo, Efésios 6 diz, né, claro que citando os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Obedecer esse mandamento dará vida longa e vai fazer com que tudo vá bem. Tudo vá bem. O princípio de honra não só com Deus, mas também com as pessoas vai liberar prosperidade e longevidade. Honrou a Deus, Deus lhe abençoa, ele prospera. Honrou pai e mãe, você vai ter uma vida longa e tudo te irá bem. Na nossa cultura, essa cultura de honra, né, especialmente aqui no Brasil, ela anda meio desgastada, né, nos relacionamentos e na mente, no coração de muitas pessoas. Você vai em outras culturas, por exemplo, como o Japão, você tem esse código, você tem esse princípio muito arraigado na cultura japonesa, né, o princípio da honra. Eu nunca estive no Japão, já estive em outros países, mas não no Japão. Mas eu ouço pessoas que já estiveram lá, que de todos os lugares do mundo que eles foram, o único lugar onde, quando você entra ali na fila do passaporte, né, que é onde as autoridades de fronteira vão permitir que você entre no país ou não, geralmente, né, você é maltratado, ou então fazem perguntas desconfiando de você, né, estão ali escrutando a sua vida para tentar te pegar em alguma coisa para justificar uma não entrada no país. Ele disse que de todos os lugares do mundo que ele foi, o único que realmente você vê que eles estão honrados pela tua visita, honrados por você estar lá é no Japão. Sabe? Parece que só falta estender um tapete vermelho para você, pelo simples fato de você ter escolhido ir até lá e honrar o país deles com a sua presença. Então é algo que está embutido na cultura deles e é certamente um dos motivos, uma das causas do Japão ser tão bem sucedido. Quando eu era criança, por exemplo, né, não precisa nem ir muito longe, né, se um idoso entrasse no ônibus, a gente levantava na hora. Até hoje, se eu estou no ônibus, eu procuro fazer isso, né? Não estamos perdendo só a educação, estamos perdendo a oportunidade de receber uma recompensa tremenda do Senhor quando nós deixamos de honrar. A honra, que vem da palavra grega time, né? Se escreve tume, se fala time, a variação pela qual o preço é fixado. Honra que pertence ou é demonstrada a alguém, ou que alguém tem pela posição que ocupa. Reverência, tá? Tudo isso significa honra. Temos perdido muito o que Deus quer que tenhamos nos relacionamentos, não só com Ele, mas também com as pessoas por causa da falta de honra. Além de entender que a honra irá te trazer muitas recompensas, a lógica do versículo 8 fala de uma recompensa completa. Tende cuidado para vocês não perderem o que tem sido feito em vocês e que a vossa recompensa, o vosso galardão, seja completo. Então, pela lógica, né, exatamente porque existe uma recompensa completa, significa que existe uma recompensa parcial. Eu posso receber parte da honra, posso receber uma recompensa, parcial. Então nós temos que lutar para a nossa recompensa, o nosso galardão ser completo. Nós lemos nas Escrituras que é possível alguém não receber galardão nenhum. Então é possível receber galardão completo, galardão parcial e galardão nenhum. Às vezes estamos pregando,
ministrando, eu já vivi muito isso. A gente está, eu viajar, ministrar numa igreja, a mesma palavra, com a mesma carga de oração, né? Tendo passado o mesmo tempo em oração, e num lugar o céu desce e no outro lugar quase nada acontece. Né? No começo eu era levado a pensar que isso era comigo, isso era para o que eu não fiz, o que eu fiz de errado. Meu Deus, som do meu coração, vê minha vida. E com o tempo eu comecei a ver que isso está totalmente conectado com a forma como as pessoas recebem você. Se te recebem como homem de Deus, como com honra, respeitando a unção que está sobre a sua vida ou não. Lugares onde a presença de Deus mais se manifesta, mais vem, são invariavelmente lugares onde as pessoas nos recebem com muita honra. E o inverso, infelizmente, também é verdadeiro. Né? O lugar onde menos milagres acontecem, menos pessoas são tocadas, onde o céu é mais difícil, mais fechado, exatamente no lugar onde pessoas não honram. Para recebermos o galardão, temos que andar com cuidado, porque pode haver recompensa total, parcial ou nenhuma, como já dissemos. Em Lucas 5, de 17 em diante, a gente vê o exemplo de alguém que não recebeu nenhum galardão. Né? É a história daquele paralítico que foi descido pelo teto, os mestres e os fariseus estavam sentados, aqueles amigos abrem um buraco no teto, descem um paralítico, e a palavra diz que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar, ok? Antes do paralítico chegar. E com certeza tinham outros enfermos ali, não só o paralítico. Então não veio, a unção não veio na hora, ok? A palavra disse antes do paralítico chegar que a unção, a graça, a virtude de Deus estava sobre Jesus para curar naquele dia, naquele momento. Mas, ainda que a unção estivesse sobre Jesus para curar, nenhum desses fariseus, nenhum desses mestres recebeu nada. Não receberam cura nenhuma. Ninguém foi curado a não ser o paralítico. E no momento em que Jesus ainda vai ministrar cura sobre o paralítico, os mestres ainda questionam o que Jesus estava fazendo. Okay? Aquela história que a gente conhece. Jesus fala: seus pecados estão perdoados, e eles começam a duvidar no coração: quem que é esse para dizer que estão perdoados os pecados? Eles estavam resistindo Jesus no coração, estavam de coração fechado, e isso se manifestava numa desonra, numa falta de valorização por aquele que estava ali na frente deles, que era o próprio Filho de Deus. A provisão para a cura estava lá, a unção para a cura estava sobre Jesus, mas a resistência deles, a desonra no coração, fez com que ninguém recebesse nada, além daquele paralítico. E o pior é que pessoas assim saem de uma reunião, saem de um culto, saem de um lugar ainda ressentidas, reclamando por que Deus não fez nada por elas. Elas saem enfermas, elas entram enfermas, saem enfermas. Entram oprimidas, saem oprimidas. E reclamam por que o Senhor não fez nada por mim, né? Apesar da dureza de coração e da desonra. Alguns exemplos de galardão incompleto. Você vê ali em Marcos 6, 1 a 6, são os conterrâneos de Jesus ali de Nazaré. Jesus está fazendo sinais, maravilhas, eles ficam impressionados, mas aí vem as dúvidas. Eles dizem: mas esse aí é Jesus, filho de José, né, o carpinteiro, eu conheço ele, eu conheço os irmãos dele, né, como quem diz, já joguei bola com ele, já estudei na mesma sala, a gente conhece dele, que história é essa dele ensinar com tanta autoridade? E aí Jesus diz, nesse texto de Marcos 6, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. E aí vem o texto, aí vem o versículo chocante. Ele não pôde fazer muitos sinais ali em Nazaré. Não é que ele não quis, ele não pôde. A palavra diz que um ou outro foi curado ali, uma ou outra cura e não mais do que isso. Não é que ele não quisesse, não é que ele não queria curar. A palavra diz que Jesus se admirou pela incredulidade deles.
e achamos que ele não curou por falta de fé somente, mas na verdade foi por falta de honra. Ele ligou e foi Jesus que disse, né? Ele ficou espantado com a incredulidade. Essa incredulidade estava se manifestando na forma dessa familiaridade. Ah, mas eu conheço ele é o filho de José. Ah, a gente conhece, a gente viu ele crescer, a gente conhece os irmãos dele, né? Como assim? Como é que ele tem essa autoridade toda? Então a desonra ali se manifestou na forma de uma familiaridade, ok? Cuidado com isso. Ah, mas eu já conheço ele. Ah, eu já vi, eu sei quem ele é, certo? Mas é por isso que honra a gente recebe quando a gente entende quem as pessoas são pelo Espírito, o que Deus deu a elas, o que Deus faz através da vida delas. Amém? E quando você honra a pessoa, honra o depósito de Deus na vida das pessoas, você recebe galardão completo. Jesus, ele ligou incredulidade com desonra. Ele não pôde curar ali em Nazaré, não curou por causa de incredulidade, e ao falar sobre isso, ele disse: um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Então foi Jesus quem ligou incredulidade com desonra. E por causa disso, ele não pôde. Não é que ele não quisesse, ele não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré. Jesus disse depois que nos tempos de Naamã haviam muitos, logo depois disso, nos tempos de Naamã haviam muitos leprosos em Israel, mas foi um gentio da Síria que foi curado, ok? O general Naamã. Porque os leprosos de Israel não honravam e não criam que Eliseu pudesse fazer algo por eles, ou que Deus pudesse fazer algo através de Eliseu. Aí Jesus também diz: haviam muitas viúvas em Israel nos tempos de Elias, mas ele foi enviado a uma gentia em Sarepta de Sidom, ok? Então, você vê que Jesus fala da incredulidade, fala da desonra, não opera muitos sinais e ainda dá exemplos de desonra no passado que privaram filhos de Israel, privaram israelitas de receberem um toque de Deus, um mover de Deus nas suas gerações. Então Jesus deixa claro que não é só a incredulidade que impede o mover de Deus e a recompensa dele nas nossas vidas. Se você está enfermo, ser curado é uma recompensa de Deus. Jesus está cobrando honra. Ele só pôde curar alguns poucos enfermos. Quantos de nós estamos recebendo um galardão incompleto por não termos honra? Se tivéssemos respeito, honra, reconhecimento, né, poderia ter recebido muito mais. Mas aí a gente chega em Mateus 8, um texto que fala sobre o centurião romano. Ele era gentio, ele era romano, ele era oficial do exército, né? Centurião, cuidava de 100 soldados. Eu não sei o que é isso hoje no exército, mas acredito que seja aí um capitão, tenente, um capitão, talvez até um major. Mas o fato é que era um oficial do exército que dominava aquela região, ok? Para todos os efeitos, Jesus era um colono, okay? Era alguém dominado pelo exército dele, e ele era um oficial desse exército. Se ele quisesse fazer Jesus de gato e sapato ali, ele poderia, e nada ia acontecer com ele, tá? Ainda mais naquela época. E Jesus fala dele que nem Israel ele achou fé como desse centurião. Ele era gentio, não tinha uma história com Deus como os judeus, mas a maneira que essa fé se expressou foi através de honra. Assim como a desonra se expressou, assim como a incredulidade se expressou na forma de desonra em Nazaré, a fé desse centurião romano se expressou através de honra. Quantos de nós gostaríamos de receber a visita física de Jesus em nossa casa? Agora, esse homem recebe essa proposta do Senhor e ele diz não, mas não por desonra. Ele disse que não era digno que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado. Olha só, um homem de alta patente militar, romano, um conquistador falando com um conquistado.
Mas ele fala com Jesus não de cima para baixo. O Senhor não tinha a minha patente, a minha posição, a minha armadura, mas eu respeito a sua autoridade, eu me curvo. Esse homem está dando honra de uma forma impressionante. E os milagres são liberados não só onde há fé, mas onde há honra, e geralmente uma fé que transborda em forma de honra. Amém? Ele, não, ele cria tanto no seu coração que Jesus poderia fazer um milagre por ele, que ele honra Jesus nesse nível. Em Marcos 7, nós temos a história da mulher Cirofenícia, e você conhece essa história. Jesus, ele está sendo incomodado pela mulher, vem curar minha filha, vem libertar minha filha, está endemoniada. E Jesus não falava nada, não falava nada, os discípulos já estavam incomodados. Ele, mestre, por favor, essa mulher, né, o que a gente fala com ela? Ela não para de incomodar, eles já deviam estar meio sem graça, né? E aí Jesus, ele se vira e ainda diz, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí, meu Deus, se fosse hoje, se Jesus falasse assim com você, como é que você ia reagir? Acho que por muito menos já tinha gente processando, pastor, eu vou processar esse pastor por falar assim comigo, enfim. A maioria de nós teria saído dessa conversa profundamente magoado com Jesus, dizendo que nunca mais pediria nada para ele, né? O que ele disse, o que ela disse é que não queria usurpar o direito de ninguém, só queria as sobras, né? E a resposta dela você conhece, sim, mas os cachorrinhos até ficam, eles ficam embaixo da mesa para pegar as migalhas que caem. Jesus disse que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E se com migalhas já há cura e libertação, o que será que está esperando na nossa mesa, na mesa, como filhos? A mulher não queria desperdiçar nada que Jesus tivesse para lhe dar. Okay? Ali Jesus poderia que entrar num outro caminho. Jesus estava quebrando orgulho. Essa mulher, ela era grega, okay? Cirofenícia, grega de nascimento. Então, além de gentia, tinham passado grego, os gregos, né, tinham muito orgulho da sua filosofia, né, da sua intelectualidade, dos seus poetas e tal. E Jesus está ali quebrando um pouco desse orgulho para ver se ela queria realmente, né, que o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, tocasse a vida dela. Então, muitas vezes, antes de Jesus poder liberar o sobrenatural dele, ele vai ter que quebrar um pouco do nosso orgulho, principalmente se a gente confia em nós mesmos, na nossa própria capacidade, né, na nossa própria intelectualidade. Tá? Jesus tinha tudo isso aqui acontecendo por trás dessa história, mas a mulher não se deixou abater e foi porque ela precisava, ela honrou, mesmo tendo seu orgulho quebrado ali por Jesus. Ela foi, se humilhou e pediu. E Jesus, o mais tremendo é que Jesus, quando ela fala o que ela falou, Jesus se vira, mulher, nem Israel achei a tua fé. Então já chega um momento em que Jesus tá bom de quebrantamento, tá bom de quebrar orgulho, e essa mulher decidiu crer, decidiu honrar, mesmo em meio a esse confronto tão duro. Amém, querido? Quando Jesus te confrontar com dureza, se quebrante, e não pare de honrar, não deixe de honrar. Porque se aquela mulher se fechasse no seu orgulho, fechasse o coração, ela ia voltar para casa e a filha ia continuar endemoniada. Então não saia sem o seu milagre. Se humilhe diante do Senhor. Jesus imortalizou a mulher que derramou óleo sobre ele também. Ele passa a se hospedar nessa casa, ao invés de se hospedar em Jerusalém. Ressuscitou o irmão delas, que é Lázaro, e etc, etc. Nós temos que aprender a dar honra a Deus e aprender a agir de forma correta no nosso coração. Eu nunca vi alguém que na hora da adoração fica olhando no relógio, pensando que horas isso vai acabar, desprezando o que está acontecendo, sair como a pessoa mais abençoada por Deus em um culto. Isso nunca acontece, e eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Se nós queremos o favor de Deus, nós temos que aprender a andar em honra, valorizar Deus, valorizar quem Ele usa, valorizar. Agora, dizer que temos que dar honra a Deus não é a parte mais difícil de entender e de fazer.
Vamos falar da honra que nós devemos dar às pessoas. Porque falar de dar honra a Jesus é fácil, falar de dar honra a Deus é fácil. Mas e a honra às pessoas? Ana, a mulher de Eucana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel 1, você vê a história dela. E Eli, o sumo sacerdote, acha que ela está bêbada no momento em que ela está orando mais uma vez ali para ter filhos, né? Ela não podia ter. Você vê ali 12, 13, 14, há uma diferença entre essa oração que ela fez nesse dia de todas as outras orações que ela havia feito, né? Nunca vi um casal que não pode ter filhos deixar para orar depois de 5, 10 anos de casado, né? Então, duvido que essa foi a única oração que ela fez para poder ter filhos. Mas aqui acontece uma coisa que não aconteceu nos outros anos. Ela recebe a bênção do sumo sacerdote. Eli diz para ela: eu te abençoo, vá e recebe o que você pediu. Eli, a gente estuda a história dele ali em 1 Samuel, estava longe de ser um sumo sacerdote ideal, mas longe, né? De longe não era o melhor sacerdote. Estava vivendo uma fase de apostasia, seus filhos estavam deitando e rolando na porta do templo e ainda insinuou que ela estava bêbada. Veja que ainda chegou: filha, o que você está fazendo essa hora da manhã já bêbada? E ela tem que se justificar: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Agora, nós normalmente olhamos para o fato de que sacerdotes estão autorizados a liberar a bênção de Deus, mas nós não olhamos para o outro lado, ok? Se fosse uma mulher de hoje, certamente não teria respondido dessa forma, tá? E longe da gente estar aqui dizendo que líderes, sacerdotes não têm que prestar contas do que fazem, a verdade é que mesmo não tendo um sacerdócio perfeito, ele tinha essa autoridade. E quando ele abençoou a Ana, isso foi diferente de todos os anos e aconteceu. Ela gerou um filho. Ela fez um voto com o Senhor de entregar Samuel, mas uma das chaves do que aconteceu naquele dia foi a bênção sacerdotal. Então, eu prometo uma aula sobre autoridade, rebelião, como Deus trata de autoridade, como Deus trata com rebelião. Para resumir, bem resumido para você, quem trata de autoridade é Deus, amém? Nosso papel, orar por elas e deixar Deus tratar delas, amém? A mulher, tentando buscar Deus, resolve sua vida e vem o sacerdote dizer que ela estava bêbada, né? Hoje uma mulher dessa teria apontado o dedo, dito umas boas verdades, quem você pensa que é, poderia dar até processo, né? Mas a maneira como Ana reage é impressionante. Não, meu Senhor, né? Essa palavra Senhor aqui usada no hebraico coloca a Ana numa posição de escrava, como se ele fosse dono dela. Ela não só não responde, né, com malcriação, com desonra, mas ainda faz questão de explicar o que realmente está acontecendo. Ela recebeu a bênção por causa da sua honra, tá? Eli estava sendo reprovado por Deus, tanto que o próprio Samuel, anos depois, próprio filho de Ana, é usado por Deus para trazer duros juízos sobre Eli, mas a questão é que a obediência de Ana, a honra de Ana, a posicionou para que Deus usasse o sacerdote para poder liberar o milagre que ela precisava. Em Mateus 10, 40 a 42, Jesus ele está enviando, né? Ele está falando dos envios, os níveis de envio, né? O nível de envio apostólico, dos profetas, dos justos e dos pequeninos. E aí ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus fala aqui de níveis distintos de honra a pessoas em níveis distintos. Nesse capítulo, Jesus está tratando do envio dos discípulos e como ele está enviando, quem os recebe, recebe a mim. Quando Jesus envia, quem recebe, recebe a ele mesmo. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Deus recebe honra, guarde isso, escute isso. Deus recebe honra
quando nós honramos aqueles que Deus enviou para as nossas vidas. Então, honrar a Deus é fácil, diretamente, né? Ou pelo menos parece mais fácil. Mas o teste realmente vem quando nós honramos aqueles que Deus enviou para as nossas vidas. Assim como Eli, que estava lá para abençoar as pessoas e servir no ministério, Jesus estava enviando os discípulos para abençoar. Se receberem, serão abençoados. Se receberem profetas, terão galardão de profeta. Se receber justo, terá galardão de justo. Jesus não está falando de tratamentos diferentes para a mesma pessoa. Ele chama um de profeta, o outro de justo. Quem recebe, o que ele está dizendo é, quem recebe alguém no nível em que ele foi enviado, participa da recompensa de Deus na vida e no ministério daquela pessoa. Então, falar de honra a Deus a gente até absorve. Falar de dar honra a alguém que está acima de nós, um apóstolo, um profeta, é mais difícil do que dar honra direto a Deus, mas ainda assim a gente processa, a gente consegue processar isso. Mas aqui ele fala de vários níveis e níveis distintos. Profetas nós também respeitamos, mas quando ele fala de justo, você dá honra a alguém como justo, você vai receber galardão de justo, ele não está falando de pessoas acima, não está falando de apóstolos e profetas, ele está falando de pessoas iguais a você, justos, salvos, santos, servos de Deus, cristãos. Mas então ele termina dizendo que se você receber algum desses pequeninos, quem são os pequeninos? São os nascidos de novo há pouco tempo, são os novos na fé, são os bebês na fé. Se você receber um desses pequeninos por ser meu discípulo, né, tá falando dos novos da fé, você também vai receber galardão. Nós temos que dar honra para quem está acima, nós temos que dar honra a quem é igual e nós temos que dar honra a quem está abaixo, ok? Para dar honra aos que estão em cima, se não for de modo voluntário, quase que a gente dá por protocolo, né? Meio que forçado. Mas honra no mesmo nível e honra para baixo não é algo que nós vemos com frequência, ok? Mas se queremos experimentar o favor do Senhor e se queremos o galardão completo, nós temos que dar honra e temos que dar honra sempre. Os que estão acima são as autoridades. Creio que isso é simples de processar. Romanos 13 fala tanto de autoridades civis quanto domésticas, pais, sogros, ok? Tem um testemunho aqui que eu deixei anotado, pastor Aloísio, do Rio de Janeiro, eu não anotei aqui o sobrenome dele. Ele teve um coágulo na perna, né, um trombo, o coágulo subiu para o pulmão, isso é perigosíssimo, e no hospital ele sabia que estava morrendo. Um anjo entrou para recolher, ele viu o anjo entrando no quarto do hospital para poder recolher. E aí ele disse, ele começou a orar, eu honrei o meu pai e a minha mãe, eu exijo que se cumpra a promessa de longevidade sobre a minha vida. O anjo acenou com a cabeça e foi embora, e ele foi instantaneamente curado. Amém? Esse é o poder da honra, okay? Do testemunho que nós damos nas cortes celestiais. O que ele estava fazendo aqui é fazer uma petição nas cortes celestiais. Eu honrei, agora, Pai, que se cumpra o que está escrito na tua palavra. Ele entrou nas cortes e Deus bateu o martelo como juiz, é verdade. Está decidido, está curado, pode viver. E ele viveu por causa da sua honra. Existe um nível de honra que vai liberar o favor de Deus sobre a nossa vida. Temos que crer que a Bíblia é verdade e que Deus cumpre o que ele diz. Autoridades civis, governo, professores, patrões, etc, etc, etc. Todas as pessoas que são autoridades sobre nossa vida têm que receber muita honra, mas também os iguais e também os inferiores. Então você já percebeu que Deus quer que a gente ande em honra sempre, com todos. Amém? Ali em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, a Bíblia diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e aconselham. Tenham-nos na mais alta estima por causa do trabalho deles.
Vivam em paz uns com os outros. Olha só a ordem que o apóstolo Paulo tem que dar. Vivam em paz. Por que que tem que dar uma ordem dessa? Porque devia haver problemas de relacionamento. Por que isso é pedido? Né? A maioria de nós que decidiu ouvir o chamado de Deus, decidiu fazer independente do que ia enfrentar. Se a gente ia ser aceito ou não, se a gente ia ser ouvido ou não, se a gente ia ser respeitado ou não. Mas então por que é feito esse pedido? A resposta está lá em Hebreus 13. Né? A palavra diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Então essas são duas formas de exercer o ministério: com alegria ou gemendo. Independente de como... Aí é que está a questão. Se você é chamado por Deus, se alguém é chamado por Deus, ele vai continuar fazendo. Alegre ou gemendo, ele vai continuar fazendo porque Deus o chamou. Agora, quem perde é quem faz líder gemer. Quem deixa de receber galardão é quem faz o líder gemer. Isso não se aproveita. Quando começamos a viver com desonra nos relacionamentos, nós perdemos o favor de Deus. Nós perdemos os milagres do Senhor. Nós perdemos a graça dele. Tem gente que ora, que jejua, né, como ninguém. Não perde um monte, jejua 40 dias e nada acontece. Enquanto outros, né, que parece nem que não oram, que nem oram tanto, e as coisas não param de acontecer para eles. Coisas boas, vitórias, não param de acontecer. Isso parece injusto, né? Mas então Deus começa a dizer: ninguém desrespeita e desonra as autoridades como aquele ali. Né? Se a gente começa a orar, a buscar, mas Senhor, por que ele ora? Por que ele jejua? E não acontece nada, ou ele só vive com luta, com guerra, enquanto aquele ali que, né, nem ora tanto assim, nem jejua tanto assim, olha quantas bênçãos, quantas vitórias. E aí você pode saber que Deus provavelmente vai revelar o coração dessa pessoa, mostrando o quanto ela desonra. Se a bênção de Deus viesse só com oração e jejum, nós saberíamos perfeitamente a resposta para prosperar em tudo, para sermos vitoriosos em tudo. Você poderia viver do jeito que quisesse, né, tratando as pessoas do jeito que quisesse, especialmente autoridades, desde que você jejuasse e orasse mais. Mas como eu disse lá no início, os mecanismos, os princípios do reino de Deus são múltiplos para nós recebermos a bênção. E não podemos nos agarrar num princípio só, dizendo vai funcionar, enquanto deixamos de entender como nos relacionar com Deus e com as pessoas. E a honra é uma das chaves mais poderosas para que você libere a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Nós temos que honrar os justos na qualidade de justos. Estamos falando de autoridades, agora voltando lá para os justos. Romanos 13:10 diz: amai-vos, preferindo em honra uns aos outros. É um mandamento recíproco que você deve fazer para os outros e os outros para você. Às vezes nós olhamos para a honra só para cima e não para os lados, não para irmãos, para iguais. Vemos maridos cobrando esposas: você tem que ser submisso a mim. É o que Efésios diz, mas a honra, em 1 Pedro 3,7, o marido deve dar honra à mulher como vaso mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Então, olha só, não adianta só cobrar a honra da esposa, cobrar a submissão da esposa sem dar honra à esposa. Pensamos que dar honra à mulher como vaso mais frágil é só não brigar, só não bater, quer dizer, isso é óbvio. Mas a Bíblia está dizendo para não está dizendo para não quebrar o vaso mais frágil. A Bíblia está mandando honrar o vaso mais frágil. Então não é só deixar de chutar o vaso frágil, é você respeitar, honrar, dar o devido valor. Amém? A gente acha que brigou, as orações estão expedidas. Não, se você não der honra, desrespeitá-la, o favor do Senhor será retido, nem as orações vão ser ouvidas. Tem gente que ora como ninguém, mas não vive honra no seu casamento. O apóstolo Pedro chega a dizer: ela não é só sua mulher, sua amante, ela é herdeira convosco da graça da vida. Tem que ter um outro nível nesse tratamento, senão o favor do Senhor é retido.
Quando Abraão recebe anjos em Gênesis, ele a princípio não sabia que eram anjos. Abraão demonstra carinho, respeito, hospitalidade a alguém que ele nem sabia que era maior do que ele. E a atitude dele traz bênção para a sua casa. Ali é liberada a palavra, né? Quando ele recebeu, depois ele soube que eram anjos. Mas ali na hora ele não sabia. E ali naquele momento é liberada a palavra de que em um ano ele abraçaria um filho. Temos que tratar também os nossos filhos com honra, né? Tem gente que sobe um cargo na empresa, começa a pisar todo mundo, tem gente que joga uma desonra interesseira para cima, para os chefes, né? Que a gente nem pode chamar de honra, na verdade é bajulação, mas não consegue conceder a mesma honra para pessoas que estão abaixo. Em Mateus 18, Jesus faz uma declaração assustadora, versículos 6, 7 e 10. Qualquer um que fizer esses pequeninos tropeçar, né, e ele dá sentenças duríssimas. Ai daqueles, né, pelos quais vêm os escândalos. Né? Escandalizar um pequenino, e sempre relacionado aos pequeninos. Escandalizar um pequenino é algo tão sério, escandalizar um novo na fé é algo tão sério, que era melhor a pessoa se matar do que fazer isso. Todo abuso de autoridade não fica sem resposta. Autoridade para expressar amor e proteção e não abuso. Deus concede autoridade para que amor e proteção sejam expressados. Quanto maior a autoridade, maior a cobrança. A quem muito é dado, muito é cobrado. 1 Pedro 5:1. E aqui está a grande diferença entre os que liberam vida aos que estão abaixo de si e os que sugam vida. Os que se tornam manipuladores, controladores, exercem autoridade de forma abusiva, e é aí que entra a responsabilidade de cuidar dos que estão abaixo. Então Deus sabe muito bem cuidar daqueles a quem ele delega a autoridade, e a quem mais é dado, mais é julgado. Na prática, não só pensando nos relacionamentos com os que estão acima e abaixo de nós, nas autoridades que estão acima e que não estão necessariamente funcionando de forma correta. Quando começamos a lidar com as coisas da nossa justiça própria, começam os problemas. Que é quando a gente começa a lidar com as coisas na nossa justiça própria que começam os problemas. A gente fica cheio de desculpas, tentando justificar a nossa atitude. Não, mas ele é assim, ele é assado, fulano é assado. Porque os anjos apareceram a Abraão como pessoas, né, uma pessoa qualquer, né, eles poderiam ter aparecido como anjo, aí ia ser fácil dar honra. Mas aquela era a hora da virada, era o teste final, o favor seria liberado. A honra no coração de Abraão precisava ser testada. Então Deus muitas vezes vai aparecer numa forma que a gente não imagina, mais simples do que a gente imagina, justamente para a honra do nosso coração ser testada. Davi está fugindo de Saul, Davi tinha uma palavra que ia virar rei. Esse é um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia a respeito de honra. A palavra diz que um sono pesado, olha só, um sono pesado da parte do Senhor veio sobre Saul. Deus fez Saul dormir, né? O inimigo que estava perseguindo Davi, Davi tinha uma palavra que ia ser rei, foi ungido para isso. Saul era o rei que estava no lugar que Davi iria ocupar, okay? Pense bem nisso. E Deus fez Saul dormir na frente de Davi. Os guerreiros de Davi começaram a dizer que tinha chegado o dia do Senhor entregar os inimigos na mão de Davi. Mas Davi, sem saber que era um teste, ele diz, né, eu não posso tocar, eu não vou tocar no ungido do Senhor, nem pensar. E só de cortar a borda do manto de Saul, o coração dele já pesou. Saul ele se tornou um ímpio, um endemoniado. Davi tinha a promessa de Deus, tinha a palavra, mas ele não tocou em alguém que tinha posição de autoridade. Quem vai tratar dele é Deus, e eu creio que a minha hora vai chegar. Foi assim que Davi pensou, é assim que a gente deveria aprender a pensar. Às vezes não entendemos porque tem tantas coisas truncadas na nossa vida. Obediência e submissão são coisas distintas.
A Bíblia manda obedecer os pais, mas também manda dar honra a eles. É porque tem horas que nós não podemos, a gente pode até não obedecer se uma autoridade quiser nos fazer quebrar os princípios do Senhor, né? Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, são pessoas que não obedeceram naquela hora, mas tinham submissão suficiente para aceitar inclusive o castigo que foi imposto, que eles não se rebelaram, não saíram se debatendo, não tentaram fugir. Eles não puderam obedecer, mas no coração deles não deixaram de ter honra para o rei, para com o rei, ok? E foram lá sofrer. Você vê no caso de Daniel que o rei ele foi lá chorando para ver se Daniel, por um acaso, poderia ter sobrevivido. Porque ele estava preso à própria palavra, ao próprio decreto dele. Então, Daniel, ele honrou, ele se submeteu, mas não obedeceu o decreto de não orar mais 3 vezes ao dia, de não orar a nenhum outro Deus, ok? Muitas vezes nós estamos orando, mas os favores estão retidos, porque Deus quer que honremos para cima, para baixo, para os lados. Precisamos repensar todos os nossos relacionamentos. A gente não consegue expressar honra fora de relacionamentos. Pessoas que entram e saem do mesmo jeito de um culto, pessoas desinteressadas, que não se preparam, não dão nada a Deus. A honra que Deus espera é mais do que aquilo que falamos, tá? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia fala disso. Deus quer uma honra no coração, um profundo respeito a Ele. A adoração é um estilo de vida. O favor de Deus não é alcançado só vindo ao culto, mas aprendendo a dar honra não só a Deus, mas a todos. Pessoas como Mical, por exemplo, né? Aquela esposa de Davi, fica olhando da janela só o que está errado, só julgando, só vendo o que está errado na vida de outros. Essas pessoas ficam estéreis, não prosperam, não crescem. Tem gente que consegue passar por cima de 98% de coisa boa para focar em 2% que não foi. Nós temos que aprender a honrar ministérios que não são perfeitos, ministros que não são perfeitos, assim como nós. Não podemos ignorar as necessidades dos que estão à nossa volta. Não há razão de Deus nos prosperar só por nós mesmos. Se a nossa motivação não for para honrar a Deus, o reino, as pessoas, não tem motivo para Deus prosperar você. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então não é só orar e jejuar e crer. Se olharmos para o Novo Testamento, que é falado sobre relacionamentos, por que Jesus fala tanto sobre perdão, por exemplo? Porque a falta dele vai nos impedir, a falta de perdão vai nos impedir de dar honra. Jesus disse: você vai orar até pelo seu inimigo. Você vai orar por ele, você vai interceder pelo inimigo. Por quê? Por pura honra, pelo valor que aquela pessoa tem simplesmente por ser uma pessoa. Então, querido, cresça em honra. Queremos o galardão completo. Então vamos orar. Pai, nos ajude a crescer em honra. Nos ajude a honrar, meu Deus. Nós queremos o galardão completo. Ilumina os nossos olhos para nós vermos onde está faltando honra, Pai. Meu Deus, nos ajude a honrar as autoridades. Como Pedro mandava honrar o rei em dias que imperadores estavam matando os cristãos. Nos ajude a distinguir as pessoas, meu Deus, da autoridade que elas exercem. Queremos a plena recompensa da honra, em nome de Jesus. Nos ajude a dar honra a quem está acima, aos iguais e quem está abaixo. Nos ajude a honrar apóstolos enviados por Ti, porque fazendo assim recebemos o Senhor mesmo. Nos ajude a receber profetas enviados pelo Senhor e receberemos galardão de profeta. Nos ajude a dar honra a justos, Pai, para recebermos galardão de justo, e nos ajude a honrar os pequeninos. Meu Deus, e de modo algum perderemos o nosso galardão, se nós fizermos isso. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nos dê o Teu coração de amor, de respeito, de profunda honra, Pai, por todos.
inclusive amando quem nos odeia, meu Deus, abençoando quem nos amaldiçoa e orando por quem nos persegue, dando honra ao rei, dando honra aos líderes, às autoridades, honrando pai e mãe, honrando a todos, considerando todos superiores a nós mesmos e tomando posição de servos, ó Pai, para servir com oração, para servir com tempo, para servir com finanças, para servir, Pai, com a atenção, com o nosso coração, com o amor não fingido. Enche-nos com a tua honra, Pai. Protege-nos com a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. E vamos viver uma vida de honra.